Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Hoje com a nossa primeira mensagem em solo brasileiro. Graças a Deus por termos chegado bem aqui e estamos aqui na minha chácara. Graças a Deus temos uma palavra de Deus para as nossas vidas hoje. O assunto começa a ficar um pouco mais sério, né, do que era. Falamos do chamado de Abraão e agora vamos entrar num assunto muito interessante. O título do assunto que traremos é exatamente esse: Deus sabe bem o que desejamos. Deus sabe bem o que desejamos. Vamos ler então Gênesis capítulo 18. Hoje vamos terminar o capítulo 18 para entrarmos no capítulo 19. No capítulo 18 nós vamos ler o versículo 20, o 21, o 32 e o 33. Então vamos para o versículo 20 do capítulo 18, que diz assim: Disse mais o Senhor: O clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto, e o seu pecado se tem agravado de tal maneira, que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, senão sabê-lo-ei. Na Bíblia hebraico diz: eu tomarei nota, eu observarei de perto. O versículo 32 diz assim: Disse ainda Abraão: ora, não se ire o Senhor, pois só mais uma vez te falarei. Se porventura se acharem ali 10 justos, dizia Abraão, respondeu o Senhor: não a destruirei por causa dos 10. E no versículo 33 diz assim: e foi-se o Senhor, logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para sua casa. Lemos esta porção e entendemos que o capítulo 18 de Gênesis traz coisas muito lindas, né, do relacionamento de Abraão com Deus, né? No capítulo 18 prova que realmente o que Deus falou com Abraão, Abraão cumpriu, Abraão obedeceu. E Deus soube disso, Deus ficou ciente realmente disso, de que o que ele falara com Abraão, Abraão se cumpriu, e mais tarde você vai ver o próprio Deus dando testemunho disso aí, mas em estudos mais tarde. Falemos agora do assunto que é: Deus sabe bem o que desejamos. Deus sabe bem o que você deseja. Nessa amizade profunda ali, nessa forma de servir que Abraão teve com o Senhor, você vai perceber também que nesses 3 que aparecem na casa de Abraão, e um era o Senhor, que os 2 anjos não falam, os 2 anjos não interrompem, eles não entram no assunto, eles só observam. E eu, né, na minha louca interpretação, talvez, né, na minha loucura emocional, gostaria de dizer a você que até os anjos ficaram admirados de como Abraão servia a Deus e como o que Deus pensava de Abraão, como Deus se relacionava intimamente com Abraão. Acredito que até eles mesmos, os 2 anjos, ficaram impactados com isso. Porém, falamos então que depois que Abraão serviu, que ele, Deus, reviveu aquela promessa a Abraão, dizendo que assim aconteceria do nascimento de Isaac, percebemos então que Deus faz a autoanálise, como eu disse ontem, e na sua íntima análise ele diz: eu serei amigo deste meu amigo. Foi o que dissemos ontem. Porém, Abraão usa esta amizade de Deus quando Deus fala com ele o que lemos: descerei para verificar o pecado de Sodoma, Gomorra e das cidades vizinhas ali, porque chegou de maneira sobrenatural, de maneira assustadora às minhas narinas, né? Aos meus ouvidos. Cheira mal este pecado que eles estão cometendo, e isto é tão pesado, de tal maneira que eu descerei para verificar. Eu descerei para analisar, detalhe por detalhe, porque tem algo muito absurdo que está acontecendo naquela cidade.
Nos estudos próximos vamos falar desses absurdos. Mas aqui então percebemos que Abraão então resolve usar da sua amizade com Deus. Quando Deus disse: eu destruirei Sodoma e destruirei a cidade vizinha, eu destruirei onde houver este pecado inaceitável, passou dos limites da tolerância. Então, Abraão, ele resolve usar a sua amizade e diz: mas o Senhor vai destruir a cidade, mesmo havendo nela, se houver nela 50 justos. Uma cidade de 65 mil pessoas, como era possivelmente a cidade na época de Sodoma, né? 50 justos era o mínimo. Era o mínimo, não atingia, talvez, a 65 mil, não atingia 0,1% de justos naquela cidade. Mas Deus olha para Abraão, o amigo dele, e diz: se houver naquela cidade 50 justos, eu não a destruirei. Bom, eu não vou falar intento por intento que Abraão fez ali para tentar salvar. Vocês sabem quem ele queria salvar. Pelo que nós já ensinamos antes, você percebe quem é que Abraão realmente queria salvar, quem morava ali que Abraão queria que não fosse destruído, que não fosse consumido com a cidade de Sodoma. E então ele faz mais 5 mais intentos. Ele faz 6 ao total. Ele vai de 50 para 45, 45 para 40, de 40 para 30, 30 para 20, 20 para 10, ele para em 10. Ele diz: impossível, talvez Abraão estava dizendo dentro de si mesmo, que meu sobrinho Ló não conseguiu ali fabricar, fazer, criar 9 mais discípulos ali que sirva a Deus como ele serve, como eu sirvo. É impossível que todo esse tempo lá ele não tenha produzido esse fruto de 10 justos naquela cidade, de 65 mil habitantes aproximadamente. Bom, o que acontece é que Deus então fala a Abraão: Abraão, se houverem 10 justos ali, eu não destruirei a cidade. Meus irmãos, que tristeza absurda é quando nós percebemos que a pessoa diz que é cristã, diz que é evangélica, diz que serve a Jesus, e você passa essa pessoa a malha fina, você dá uma olhada para ela e você não vê frutos nas mãos dela, frutos produzidos por ela. É difícil você perceber que as pessoas dizem que amam a Deus, mas não falam de Deus, não propagam a palavra de Deus, não querem que outras pessoas sirvam a Deus como ela diz servir. É muito triste saber que existem pessoas infrutíferas na face da terra, infrutíferas diante de Deus, e que os pecados vão alavancando e essas pessoas não se tocam. Sodoma tinha um hábito terrível, terrível e inaceitável por Deus. E hoje vemos nós, a igreja do Deus vivo, não clamando, não pedindo a Deus para salvar essas pessoas que cometem tais pecados terríveis, que Deus não se agrada. E nós vamos falar claramente qual é este pecado. Mas este não é também o único pecado que uma cidade pode se cometer. Este é o pecado que Ezequiel começa a colocar, que é soberba. Mas a soberba da vida tem vários caminhos, vários vínculos, vários atalhos que levam a ela, ao ponto da pessoa ter essa soberba e de dizer: eu sou eu e mais ninguém. As pessoas começam a pensar até que são deuses, que eles podem sentar na cadeira de Deus e julgar como Deus, e ali eles julgam os seus pecadinhos ali e os absolvem e não os vê como condenação. Estamos vivendo assim nestes dias atuais. Estamos além de Sodoma, e além de Gomorra, e além das cidades vizinhas ali que foram destruídas. Mas Deus então fala isto com Abraão, e Deus então se ausenta dele, e a Bíblia diz que Abraão volta para sua casa.
que estaria pensando Abraão quando voltou para sua casa? O que teria na mente de Abraão depois desta fala de Deus? Será que Ló conseguiu ali mais 9 justos? Possivelmente sim, pensava Abraão. E as cidades vizinhas não serão destruídas, meu querido e minha querida. Às vezes nós estamos nesta situação também. Às vezes nós estamos achando que Deus nos ouviu e que o que propusemos a Deus foi efetivo, foi suficiente para que Deus não nos pene ou não penalize a outras pessoas que Ele disse que iria penalizar. A Bíblia diz que aqueles 2 anjos, então, também foram sentidos a Sodoma e Deus voltou à sua glória e Abraão voltou para sua casa. Você que me ouve, quantos pecados você tem visto por aí? Quantas pessoas vivendo uma vida miserável por aí e cheios de soberba, mesmo que sejam miseráveis, mesmo que não tenham nada. E outros que têm alguma coisa, a soberba às vezes ainda é maior. Eles pensam que são deuses e pensam que Deus não os levará a juízo, que tudo que eles fazem já é aprovado por Deus. Nós vemos lá em Israel, nesta guerra, aqueles jovens que foram para a praia celebrar a vida e a liberdade. E ali veio a destruição sobre eles. Há um risco muito grande quando nós não sabemos usar a nossa liberdade, a nossa amizade e a confiança, o carinho e amor que Deus tem para conosco. Nós corremos risco de morte, como muitos daqueles jovens ali morreram lá em Israel, celebrando a vida e a liberdade, numa festa rave e numa barulheira, de músicas ali, e dança, etc., e usos inadequados da liberdade que Deus nos deu. Eles estavam fazendo, e não só ali, mundo afora está correndo este risco de chegar a uma verdadeira destruição. E o clamor basta se o clamor responder àquilo que está sendo exposto diante de Deus. Não tinha 10 justos em Sodoma. Não tinha ali justos a não ser aquele que Abraão intercedia por ele e foi salvo pela intercessão, por causa da amizade de Deus com Abraão. Deus sabia onde Abraão queria chegar, qual era o principal desejo de Abraão. Era a salvação do sobrinho Ló, das suas propriedades, para que ele não fosse destruído. E Deus sabia do desejo de Abraão, e Deus deixou Abraão chegar até o ponto limite, porque até a nossa intercessão também tem ponto limite, e dali Deus não nos permite passar. Deus não permitiu que Abraão chegasse a 5 e nem a tão somente 1, que era Ló. E por causa de Ló somente, por causa do pedido de Abraão, Deus teria que deixar aquele pecado continuar em Sodoma e nas cidades vizinhas. E Deus havia decidido destruir aquela cidade por causa dos seus pecados. E deste pecado que vamos falar a partir de amanhã. E você precisa saber qual é este pecado, porque tem muitos pastores cometendo. Eu também já cometi, gente cometeu, outras pessoas cometeram, e a gente vai deixando levar. Eu e você, nós temos um chamado de Deus, mas também temos temores. E um dos pecados que cometemos é o de não confiar em Deus e não preservar a palavra de Deus em nós às vezes. E a nossa a covardia neste ponto chega a nos fazer lembrar que Deus esqueceu de nós, a nos fazer pensar que Deus esqueceu de nós, que Deus já não está nem aí para nós, mas Deus está assim, Deus te visita e Deus quer que você saiba que mesmo você tendo cometido este pecado ou não, você tendo aceitado este pecado ou não, que é o mesmo ato de cometer este pecado, se você está vivendo com pessoas que cometem esse pecado e você as desculpa, você passa a mão na cabeça delas e não prega a palavra da verdade com respeito, claro, com carinho, claro, mas com desejo de que ela seja salva. Você está sendo omisso e omissa e Deus vai te cobrar isso.
muito cuidado para não nos sentarmos na cadeira de Deus e desculparmos certos pecados como se eles não agravassem a Deus ou não ferissem a santidade de Deus. Deus sabe bem o que desejamos e Deus quer trabalhar nos teus desejos, como ele ali sabia o desejo de Abraão. E o desejo de Abraão foi ouvido, foi trabalhado com muita integridade, muita fidelidade de Deus. Mas a cidade foi destruída, porque não havia ali 10 justos, e este foi o limite de Deus. Busque pregar a palavra de Deus, busque orar a Deus, busque converter-se dos seus pecados. E se você cometeu ou comete esses pecados, queremos dizer, e um principal, que cheira mal às narinas de Deus e que o mundo inteiro está se jogando a isso, muito cuidado, porque Deus levará você e eu a juízo e nós não passaremos livres diante dele se nós cometemos tais pecados. A santificação nos fará ver a Deus. Lute para isso. Separe a sua vida em oração. Separe momentos de clamor, né? Na sua angústia, clame a Deus. Busque se aproximar de Deus e busque ser perfeito diante dele, porque ele não poupará este mundo iníquo da sua punição. Mas você e eu podemos estar fora disso, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. E tenha um maravilhoso dia na presença do Senhor.